Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner? Os dois grandes nomes do tênis de hoje dominaram a temporada 2025 e mantiveram aí uma discussão sobre quem, afinal das contas, é o melhor do momento no circuito. Aliás, até por um fato bastante curioso, a Federação Internacional de Tênis elegeu Jannik Sinner, número 2 do mundo, como o melhor da temporada, coisa que elas não faziam há muito tempo. Por isso, o Podcast Tênis Brasil desta semana traz de novo Patrícia Medrado, Paulo Cleto, para bater um papo com vocês e analisar, ver o que eles sentiram dessa temporada, com um olho enorme em 2026 e, obviamente, em cima do que pode fazer João Fonseca. Patrícia Medrado, Paulo Cleto, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no podcast. Olá, Zé, Paulo, satisfação de novo aqui, a gente conversando do assunto que a gente mais ama, né, tênis. Olá para todos, Patrícia, Zé, e em especial os nossos ouvintes e espectadores. Divirtam-se. Pois é, minha gente, vamos falar um pouquinho desse dueto incrível que domina o tênis masculino de hoje, né? Quando a gente imaginava que haveria um buraco aí após o Big Three ter terminado, claro, o Djokovic ainda continuou firme, não tão firme assim, mas ainda fazendo grandes resultados, mas de repente apareceu o Alcaraz, apareceu o Jannik Sinner e não só dominaram o circuito, como mostraram um tênis de altíssima qualidade, e eu vou já de cara falar dessa final incrível de Roland Garros, que para mim foi o maior jogo de tênis que eu vi, talvez desde aquela final de Wimbledon de 1980 entre o Borg e o McEnroe. Mas isso eu deixo para vocês dois avaliarem. Quero muito que vocês falem um pouco de cada um para mim, começando por você, Patrícia Medrado. Bom, eu acho que diferente, né, do momento que a gente vive no feminino, o masculino traz agora essas duas feras, o que é também extremamente positivo, né? Eu lembro muito da minha época, o quanto era legal ver aquelas rivalidades eternas, né? Ver uma Martina jogar contra a Chris Evert, o Borg, o McEnroe, enfim, isso também motiva muito o público, né? Porque você quer saber quem é o próximo, embora acabe apagando também os que vêm depois, porque não conseguem ali encostar, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, um Zverev eternamente ali batendo na porta e não conseguindo furar muito, né? Mas o que está me surpreendendo agora, o que me abalou, na verdade, nesses últimos dias, foi esse rompimento agora do Ferrero com o Alcaraz, né? Eu acho o Alcaraz, assim, um gênio, né? Um gênio, assim. Ele fica na dúvida do qual é o potencial, aonde ele pode chegar, porque é impressionante, né? E aí, ao mesmo tempo, essas duas figuras, né? E agora eu fico me questionando se vai abalar, embora, né, o técnico que esteja, que vá seguir com ele, já é um técnico que está trabalhando, tem muita experiência, também teve com Carreno Busta, com o Almagro, então ele já conhece ali os entremeios, né? Mas, de qualquer forma, o Ferrero e o Alcaraz eram uma dupla, não tem outra palavra do que dizer que era uma dupla perfeita, né? Uma dupla perfeita. Um fazia muito bem ao outro, se entendiam, uma relação também de pai, de mentor, né? Além de técnico. Então, vamos ver se vai abalar agora um pouco a estrutura do Alcaraz, não ter o Ferrero do lado, né? E o Sinner é genial, né? Teve chance, ficou muito interessante nesse ano, Alcaraz, Sinner, quase que o Sinner morde ali, mas não conseguiu depois dos match points em Roland Garros, né? Então, o que será que vem, né? Realmente não dá para a gente imaginar, mas com certeza um vai puxar o outro, né? Porque lembrar que o Sinner, Patrícia, teve a chance de lutar por fechar o Grand Slam, né? Porque ele teve 3 match points para ganhar Roland Garros, ele já tinha ganho a Austrália, ganhou o Wimbledon.
Quer dizer, ele poderia ter chegado numa sopa, porque ele foi à final também, que eu repetiria o que fez o Djokovic, em 2021, para tentar fechar o Grand Slam. Olha em que nível chegou um garoto ainda, né? Que o Sinner é um garoto. Exatamente, né? Ele teve ali, não conseguiu, ficou então equilibrado, mas é um potencial, quer dizer, mas eu também acho que o Alcaraz a qualquer momento também pode passar o Sinner. Eu não sei, os dois tão geniais, mas assim, de talento, eu não sei, eu acredito que o Alcaraz, ele tem algo a mais de gênio, sabe? Enfim, vai ser muito interessante acompanhar, né? O que eu posso dizer? Paulo. Vamos lá. Da minha parte, bom, esses dois, eles estão dominando o tênis, não é desde 25, é desde 24 que Sim. Só deram eles nas finais dos grandes slams, né? São 8 torneios, 8 grandes slams seguidos, que os dois dividem as finais. Ali, acho que teve um ano passado que como chama? Ou não teve? Não, vocês ganharam os 8 seguidos. Né? Os 8 mesmo. Os 8 foram divididos entre os dois. Isso é uma dominância forte, forte. Não dá para... Hoje vai estar se tornando o que o fã do tênis conseguiu ter com Federer e Nadal. É um começo, não sei se vai dar nisso, mas é um começo nessa linha, por conta da dominância dos dois. Quem é melhor? Não importa muito quem é melhor. Quem tem mais arsenal, eu acho que é o Alcaraz. O Alcaraz tem aquela coisinha a mais do talento. O Sinner é mais robótico do que o Alcaraz. O Alcaraz, sim, ele pode mudar para o slice. A Patrícia falou coisas da Sabalenka, meu Deus do céu, mas o Alcaraz não. O Alcaraz, ele pode mudar a velocidade da bola, ele pode surpreender com a curtinha, que ele adora fazer isso, é uma coisa totalmente incorporada dentro do jogo dele, apesar que a curtinha, o Sinner é totalmente preparado para chegar na curtinha, com aqueles passos gigantescos dele, são dois tenistas com arsenais distintos, que competem há muitos anos, desde a época de juvenil, com emocionais muito fortes, mas nós já percebemos que os dois ainda vacilam emocionalmente, que os dois ainda entregam em determinados momentos, que os dois ainda têm curvas. Como está minha câmera aqui? Tem curvas, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Eles conseguem, por conta da força do tênis dele, ganhar de quase todo mundo. Eles têm mais dificuldade um contra o outro, mas de vez em quando entregam. O final de Roland Garros, vocês mencionaram, foi uma. O Alcaraz andou perdendo umas rodadas mais cedo, que ele não deveria estar nos planos dele perder tão cedo, como ele perdeu umas 2 vezes esse ano aqui. Mas eles são jovens. Quantos anos eles têm? 21? 22? 22, 23. É muito jovem, sabe? Antigamente era normal você esperar o cara chegar aos 26 anos para ele atingir o ápice emocional dele, Então, eles estão também ainda no processo de aprender, e aí talvez isso responda um pouco o que está acontecendo com o Alcaraz, apesar que eu acho que não foi o problema de aprender ou de ser técnico que afastou os dois. O que eu ouço é que era a respeito de grana mesmo. Sempre a grana, entendeu? Agora você tem que entender, o Ferreira é um cara que ganhou grana. Ele tem uma belíssima academia na Espanha, muito bem frequentada. Ele tem um parceiro lá. Ele tem uma grana, ele tem um negócio para tocar, sabe? O Tony Nadal pegou o negócio dele, que ele tinha com o irmão, e esse foi o acerto do Tony com o Rafa. Tony deixou o negócio deles, que era de negócio para janelas, e o pai herdou toda a administração. E o irmão foi viajar com o sobrinho. Isso dá uma tranquilidade para o Tony, porque ele continuou ganhando o dinheiro dele sendo sócio, e ele nunca ganhou um tostão
do sobrinho, nunca teve que discutir dinheiro com ele. Por isso que ele falava, dava os culachos que ele queria, e falava assim, não, eu vou para casa, vou lá para ele e continuo com o negócio com teu pai. Não me torra a paciência, garoto. E assim foi. Agora ali teve algumas coisas que a gente provavelmente nunca vai saber, mas onde passou o problema da grana. Você já viu as ausências do Ferreira em alguns momentos, tá? Já estava talvez sendo preparado isso. É difícil ser para... Esses caras ganham muito dinheiro, mas continua tudo mão de vaca, né? Não é que eles vão liberar e pagar... Todo tenista é mão de vaca, né, Paulo? Pois é, isso daí. Os caras são mão de vaca, meu. O cara está ganhando milhões, foi lá ganhar 2 milhões para jogar contra o João em Miami, ele não deve querer passar 2 milhões para o outro, entendeu? Pode fazer, bonitão, vem aqui bater palma, larga minha vida, minha casa, meu negócio, você não quer dividir direito? É um problema, sempre foi um problema, continua sendo um problema. Vocês não podem esquecer que o Cine teve essa mesma questão um pouco mais cedo. Ele já era profissional, já tinha um certo sucesso quando ele saiu do Ricardo Piatti. O Ricardo, que era um técnico super tarimbado, já tinha trabalhado com inúmeros tenistas. O último deles foi o Liu Tite, que acabou sendo o último grande nome. O Ricardo também tem uma academia na Itália, uma academia muito bem frequentada, que é um negócio dele. E ele acolheu o Sinner também, assim como o outro acolheu quando era jovem. Ele acolheu o Sinner quando tinha 13 anos de idade. É um cenário muito semelhante ao do Ferreira com... Cria-se ali um determinado relacionamento, que de repente, em 2, 3 anos, muda tudo, porque o cara vira estrela, o cara acha que agora ganhei o Wimbledon, acordei na segunda-feira, e o meu QI tenista comentou assim, nossa, exponencialmente, agora eu não preciso mais de técnico, entendeu? Se o cara quiser que eu faça alguma coisa, ele vai ter que falar com muito jeitinho comigo, sabe? Eu pedi de joelho mesmo, sabe? Senão eu não vou fazer. Eu sou campeão do Wimbledon. Vai mais ou menos por aí. O relacionamento começa a ficar um pouco mais tenso. Até lá na frente, quando o cara deixa de ser garoto, vira homem, aí ele começa a entender como que as rodas giram. Mas, de novo, o Sinner teve esse negócio um pouco mais lá atrás. Agora ele vai passar por outro, hein? Deve passar, não sei como que vai ficar isso daí, porque o australiano já falou que ele queria ir para casa. Não acertaram ainda, o Darren Cahill. O Cahill, ele fala, tô com o Cahill, para quem não sabe, foi um tenista, sacava e voleava durante muitos anos, então ele está na estrada faz muito tempo. Ou ele não tem o que fazer em casa mesmo, ou ele deve estar por aqui com esse negócio de viajar, porque frequentar clubes, sabe, top, tudo lá é legal, mas viajar, viver em hotel, pegar avião toda semana, 2 vezes, isso aí destrói. O Carrinho já avisou, eu quero ir para casa. Então, o Sinner vai ter que passar por esse estresse de novo, e a gente não pode esquecer que ele já passou por um belo estresse há 1 ano atrás, tá? Que ele teve que resolver os assuntos dele lá com a ITF, que agora decidiu, nós enchemos o saco dele com aquele negócio do doping, agora nós vamos dar o prêmio para ele, apesar de ele ser um número 2. São aquelas coisas que acontecem. Tem alguma pergunta ou era só comentário? Não, eu queria até, justamente em cima desse do doping que você falou, eu queria até focar isso com a Patrícia, porque o Sinner, ele também teve que superar esse drama, né? Ele ganha a Austrália, ele é afastado 3 meses, é um acordo, é uma coisa complexa aí, né, em relação aos regulamentos do tênis, criou-se enorme polêmica em cima disso, muita gente contra ele, achando que ele devia ser punido com mais rigor e tal. A ITF ao mesmo tempo, a ITF não, né, que a ITIA, na verdade, resolve esperar ele ganhar a Austrália para depois dar a punição a ele. Então, na verdade, ele perdeu ali só os 2 Masters norte-americanos de problema. Então, mas ele teve que carregar essa cruz, né, de ter sido punido e ter que voltar, e voltou em Roma, onde ele volta e já perde do Alcaraz logo de cara, né. Mas foi um teste difícil para ele também, não, Patrícia?
Sempre tira o foco, né, dos jogadores, né? Você está ali no seu auge, treinando, só se preocupando em ganhar, no seu rival e no treinamento, e de repente vem uma bomba dessa, né? Quer dizer, a gente nunca sabe, né? Porque a verdade é que, acompanhando esses casos de doping, a maioria acaba sendo inocentada, né? Você vê, a Sara Errani teve um problema de doping e descobriu-se que o remédio que ela tomou era da mãe que estava com câncer. Então, ela foi contaminada por esse remédio de câncer que a mãe tomava em casa. Nem devia ser uma medicação de melhora de performance. A Halep pegou uma pena enorme de 4 anos, depois um sacrifício para se defender, enfim, depois foi reduzido, né? Então, a maior parte dos casos, com exceção a Sharapova, não, cumpriu lá aquilo ali, né? A gente sabe que a União Soviética sempre esteve acima, né, à frente, né, com essa questão do doping, desde a época da Guerra Fria, né? Então, eles criavam lá uma substância que ainda não era detectada, e detectavam, criavam outra, enfim. Mas aquela história da Sharapova também foi meio mal explicada, mas ela cumpriu a pena toda, né? Então, a maioria, então isso realmente tira muito foco, mas o cara parece que é de ferro, né? Porque, apesar de tudo isso, ele seguiu e se manteve, né? Agora também, né? O presidente da ITF italiano, né? Uma pena muito branda, né? Enfim, são as histórias a política do esporte, né? Tem outros, né, campeões aí que já trouxeram essa história né, onde foi também encoberta um pouco pela ATP situações como essa, né? Então, mas de qualquer forma, a gente nunca sabe, né? Porque tem muita contaminação por vitaminas e cremes, né? Até hoje eu não entendi exatamente o que acontece, se é realmente um acaso, se é proposital, porque não pode ser proposital, né, essa questão do doping, porque, afinal de contas, eles são testados e eles vão até nas férias dos atletas, né? Diz que você tem que sair de férias, avisar onde você está. A Bia mesmo comentou que já foi, até mesmo lá na Bahia, quando ela vai muito assim para a praia, eles batem lá, você tem que estar à disposição, você tem que passar. Então, é muito rigoroso esse controle em cima dos jogadores, né? O cara tem que estar muito afim de viver perigosamente para tomar Exato. doping, né? Porque ele sabe que vai ser testado. Não é que não vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer. Então, se ele se decide, é porque... Agora, como você mencionou, muitas vezes é o creme disso, é o remédio daquilo. Mas esse é o mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje. Eu queria uma coisa que tem um pouco a ver com isso daqui, não com as drogas, mas uma coisa para você, para um número, vai. O ano passado, o tenista que mais jogou, o ano passado não, esse ano, temporada passada, foi o Alcaraz, ele jogou 78 partidas. O Sinner jogou 64. Ele é o 8º tenista na lista dos homens em número de partidas. É quase 20% de diferença. Eu creio que isso é proposital, e eu não creio que você possa acreditar isso ao fato de ele ter começado um pouquinho atrasado, perdido a Indian Wells e Miami, que são 2 torneios, porque ele não deixaria de jogar 2 torneios. Talvez se chegasse aí, fosse os 14 que está fazendo a diferença, mas ele poderia ter reposto isso durante o circuito, ele decidiu não fazer. Então ele é um jogador que jogou menos do que o Alcaraz. E o Alcaraz sofreu mais com contusões, vamos colocar assim, do que o Sinner. E eu acho que o Alcaraz vai ter mais dificuldades com contusão na carreira dele do que o Sinner, sabe? E infelizmente, porque o jogo dele exige e ele entrega muito, sabe? Ele é um jogador que ele ainda não sabe dosar. Não sei se ele vai, em algum momento, alguém vai ensinar para ele, ou vai pedir para ele que ele aprenda a dosar um pouco o uso do físico dele, e se isso deve acontecer ou não. Estou dizendo que ele deveria, mas estou dizendo que ele
faz coisas hoje no tênis que nós só vimos alguém fazer o Nadal, sabe? É brutal, eles são brutalistas mesmo, sabe? E essa brutalidade tem um preço, Então ele já começou agora, nessa tenra idade, ele já começou a ter que perder um evento aqui, um evento ali, por conta de dores. E isso pode vir fazer uma diferença e abrir uma janela para alguém mais aí que tenha a determinação desses dois começar a fazer, porque eu já perdi as minhas esperanças no Zverev. Eu confesso que eu nunca torci para o Zverev, eu não gosto da personalidade dele, eu não acho que ele é um cara legal, sabe, não é um cara legal, sem querer me adiantar. Ele tem uma belíssima esquerda, ele poderia... Você me fez uma pergunta 1 ano atrás, nessa mesma conversa aqui, você me perguntou do Zverev, eu falei que ele estava ali. Estava a uma vitória num Grand Slam para desembestar. Ele não conseguiu, ele sempre se afina nessas horas importantes, ele se afina mesmo, sabe? E ele tenta, mas aí ele desconta no pai, é desagradável. Era ele e o grego brigando com o pai. Vai procurar um psicólogo resolver seus problemas em casa, ou pelo menos a 4 portas, a 4 paredes, entendeu? O pai está ali com aquela cara que ele faz, e ele fica enchendo o saco do pai, brigando com o pai. Quando ele... Aliás, ele enche o saco de todo mundo, na verdade. E virou reclamão, né? Ele reclama. Não, ele chora, reclama. Extremamente negativo, sabe? Ao contrário desses dois, você vê que são 2 jogadores que dificilmente vocês veem eles, Sinner e o Alcaraz, entrar pela contramão da parte emocional. Eles estão sempre lutando, talvez um sorria demais, mas está sempre na briga, o outro é mais gelado, não perde o foco, sabe? São 2 tenistas que encontraram a sua maneira de vencer, porque você precisa ter uma maneira de como agir dentro da quadra, se você vai ser um briguento, se você vai ser um cool, você precisa ficar com a sua melhor estratégia emocional. E o Zverev, todos nós conhecemos a pior estratégia emocional dele, que ele faz questão de nos mostrar todo o torneio, lá vai ele tirar as cartas da manga de novo e começar aquelas coisas, tentar garfar a bola, tentar induzir o juiz ao erro, sabe? Ele é o cara que ele quer enganar como chama lá, as câmeras, lá, o negócio da lâmpada. Hawkeye. Ele quer enganar o Hawkeye, entendeu? Sabe? Ele tinha outras coisas que ele poderia focar, que iriam fazer ele ficar fora. O cara tem 2 metros de altura. Eu já vi ele sacar que nem gente grande. Tem uma esquerda que ninguém tem. A esquerda dele é até melhor que a do Sinner, sabe? A direita dele é sofrida. Ele sabe jogar na rede, mas chega um momento que ele vai para a rede, aí quando ele está sem confiança, a bola passa na esquerda, passa na direita. Um cara com 2 metros de altura, não dá para passar a bola por ele, meu. Chama o Becker, fala assim, como é que você pulava mesmo na bola? Você é bem mais baixinho que você chegava em tudo. Pega o técnico, né? Em cima do que o Paulo está falando em relação a contusões, até vou lembrar que hoje eu li uma entrevista do Misha Zverev, o irmão do Sasha, dizendo que o Zverev passou o ano inteiro com problemas físicos, com lesões. O ano inteiro. Raramente ele teve em condições físicas completas. E vou lembrar aí casos de Ben Shelton, que teve sérios problemas para se afastar depois do US Open, o Jack Draper, que praticamente não jogou no segundo semestre, muita gente escondida. E o Sinner, vamos lembrar que o Sinner não é de hoje que ele reclama do problema do quadril. O quadril é um problema gravíssimo no tênis. E o Alcaraz aí também deixando alguns torneios para lá. Ou seja, a questão física está sempre aí. É uma porta aberta para alguém se intrometer ali de repente? Ô Zé, deixa eu só responder, desculpa, Patrícia. Claro. A Patrícia está aqui, ela vai responder o seguinte. Eu não conheço um tenista que não acorde com dor. Esse negócio de falar, meu irmão teve problema o ano inteiro com dor, ele teve problema o ano inteiro com a cabeça dele. Porque com dor todos eles têm, sabe? Ainda mais no tênis atual, com a brutalidade a entrega que eles põem em quadra, eles vão ter problema. Todo mundo tem problema. Você acha que não? Tem. O cara vai... 10% das vezes o cara entra em quadra e fala assim, nossa, não está doendo em nenhum lugar. Isso aí é muito raro de acontecer, meu. O que varia é a gravidade, né, da lesão, né?
Quanto tempo, quem vai ficar menos afastado e que lesão que é essa, né? Porque realmente é o lugar mais frequentado, é a sala da fisioterapia ali, é o gelo, enfim, não tem como, né? Faz parte. Fora as lesões crônicas, né? Que elas acompanham ali os jogadores, tem as agudas também que surgem por algum excesso, não tem por onde escapar. Aí sim, mas é uma porta de entrada aí para a turminha que está ali embaixo, né? Tentando. Vai subir através do sofrimento ali, não é bem a janela que eu esperaria dos outros, entendeu? Mas sim, tá, só se os dois contundirem, sabe? Mas pior que isso, é uma declaração. Eu tenho um grupinho que tem alguns outros tenistas. A declaração do Rune, enchendo o saco de que, vocês querem que alguém morra em quadra, sabe? Os caras também viraram umas dondocas, entendeu? Ele estava reclamando do negócio do calor, sabe? Não, mas eu vou te falar, viu, Paulo? Olha, eu fui várias vezes para os Estados Unidos para jogar um pouco de pickleball e tênis, né? Mas eu joguei o Mundial Master de tênis, e eu vou te falar, eram 450 participantes, em 3 categorias de 3 faixas etárias, né, 60, 65 e 70. De 450, 17 jogadores passaram mal. Patrícia, eu sei que você vai dizer que é a idade, mas não é. Você tem quantos anos? 27 ou 28? Quantos anos você tem? Não, Paulo, mas eu sei que você vai dizer isso, mas os jogadores também passaram mal de calor. Quantos passaram? Todo mundo, mas eu tinha torneio no Guarujá. A temperatura subiu demais. Os caras jogavam no Guarujá 3 horas. E muita gente não ficavam chorando. Na Austrália mesmo. Quantos caras jogaram? Paulo, na minha época, nos meus tempos áureos, eu joguei um torneio no Guarujá e eu vou te falar, eu ganhei 3 jogos de 6-0 no terceiro, por causa do calor. É assim que é, ué. Aquecia 10 minutinhos e eu vi o pessoal se matando no aquecimento. Não aguenta. O calor, hoje, a temperatura, a gente sabe, a temperatura mundial está subindo, está muito quente. Vários jogadores, fala aí, Zé, quais foram os que passaram? Você pensa que é porque os velhinhos ali passam mal, mas a turma vai lá, toma uma intravenosa e volta para casa para jogar. Sempre teve calor, meu. Vai por mim, sempre teve calor. Mas o calor está pior, Paulo. Nós dois ficamos mais velhos. Nós dois ficamos mais velhos. E os mais novos viraram chorões, entendeu? Ou tem alguns chorões. O Rune sempre foi um chorão, vai. Mas, Paulo, deixa eu defender um pouquinho os tenistas, e a Patrícia pode entrar na história. Eu acho que nunca houve uma demanda física tão grande, principalmente no masculino, eles são hoje, diante das condições de hoje. Eles são animais diferentes. 20 vezes na bola para ganhar um ponto. É fácil mais, gente, é uma batalha. Exatamente. É muito físico o jogo. Sim, os jogos, quantos jogos 7-6, né? 7 de 7-6? Não, o 7-6 no quinto sempre teve. O que teve hoje é muito mais brutal. Isso eu concordo. Mas eles têm um preparo físico que o pessoal de 15 anos atrás compara o físico do Gustavo Kirten, 20 anos atrás, com o físico desses caras, não dá nem para sair da primeira página. Agora, isso sempre teve. Então, se de um lado hoje eles fazem mais, eles se movimentam mais, eles são mais brutos, vamos colocar assim, eles têm um preparo físico que os coloca em outro patamar também. O que eles estão é se tornando uma choradeira. Eles param, eles vão no banheiro. Quem aí no banheiro antes? É o heat stroke, é hidratação, é insolação. Às vezes você está bem preparado, mas dá alguma zebra ali, faltou algum elemento ali na tua bebida. Eu sei que todos eles são... Enfim, o Sinner passou mal também, né? Vários jogadores. A temperatura está mais elevada, a gente tem que admitir isso. Mas que temperatura está mais elevada, Patrícia? Do mundo! Se tivesse isso, o mundo estava... Você vai negar isso? O mundo estava mudando. Falando muito na sombra, viu, Patrícia? Eu vou falar uma coisa. Essa história, nós tivéssemos 2 graus a mais, que é uma coisa que seria impactante, o mundo estava acabando. A gente não comporta 2 graus a mais. O mundo não comporta, né? Verão sempre foi horrível. Lembra que o Wimbledon, quando os caras jogavam no verão, os caras falavam, está muito quente isso aqui, está muito quente. É o pior da época do ano para jogar tênis. Porque eles queriam jogar quando? Quando chovia. E o US Open, naquelas quadras duras de cimento, verão,
que é úmido, aquilo lá era brutal também. O West Open hoje foi era brutal. brutal. Foi duro, hein, Paulo? O West Open este ano foi terrível. Calor e Você acha que umidade antes não era? enormes. Não, assim, já foi, claro, várias vezes, mas houve uma Sempre sequência de dias muito pesada, né? E eu acho garantir que sempre foi pesado. Não, eu também acho que sempre não foi tinha pesado tanta o clima. O televisão problema é que eu pra acho que ficar vendo. hoje o cara tem uma demanda física muito maior, os pontos são muito mais Tem um longos. preparo físico. Não, Sim. são mais longos, é errado. Mais Muito longos, mais não. Você pega a época de Borg e Vilas, eles jogavam pontos muito mais longos do que é jogado hoje. Muito mais. E como a Patrícia falou, o jogo sobre o Cyber era muito mais demanding, era muito mais, exigia muito mais. E aqueles caras lá estavam correndo para lá e para cá, durante muitos anos. Muito mais do que se corre hoje. Os pontos, hoje os caras... Paulo, você vê um Borg Vilas daquele exemplo, hoje dá sono de você assistir, Paulo. Sim, é verdade. Dá sono. Esse ano Alcaraz e Sinner dá O sono. Djokovic também passou mal de calor. Todo respeito que eu tenho pelos Mas dois. o Djokovic, ele passa mal desde que ele tem 19 anos. Ou você vai esquecer que o Federer dava dura nele em Monte Carlo, quando ele tinha 21 anos de idade, fala, cai na real, garoto, vamos jogar tênis, mandando o pai calar a boca. Ele já fazia show desde que ele tinha 19 anos. E ele corria barbaridades. E os caras hoje podem sair para ir no banheiro a hora que eles querem. Hoje que não podia até 8 anos atrás. Você está durão, hein, Paulo? Não, mas é verdade. Isso aqui... Não quero ver o Paulo no lugar do André Silva na ATP, eles estão perdidos. Não, isso aqui, ó, eu vou te falar. O grupo a que eu pertenço tem só tenista que jogou. Isso aí é unânime. É unânime. Não sou eu que falo, não, pô, os caras falam barbaridades dessa... É muito nhenhenhé, entendeu? É muito nhenhenhé. Eu concordo com você. É a pimenta nos olhos dos outros, né? Não, mas e daí? Eu vi, tipo, Guarujá, eu vi todo mundo jogar. Guarujá teve uma final que era Wilander e Clerc. O jogo foi suspenso porque a quadra derreteu. Você já viu alguma quadra hoje em dia derreter? Eu estava lá. Como assim? A quadra derreteu. Ele ficou um buraco porque eles pegavam com o dedo, faziam assim. E... Agora, imagina o Wilander jogando em 1982, Patrícia, que foi da pior final da história dos Grandes Slams, Wilander e Vilas, em 1982. Aquela eu fui embora. Não. Terrível. A 10 por hora. Mas tem que ficar lá. Sim, tem que ficar lá. Tem que ficar por isso que da insolação. Senhores, vamos mudar só um pouquinho o assunto, porque eu quero saber de vocês se essas brechas todas que nós estamos mirando aqui, o que ela diz para João Fonseca em 2026? Já dá para ele brigar com esses caras? O João ainda tem muito que aprender ainda para chegar lá. Podemos já pensar em 2026 como um ano em que ele vai fazer coisas grandes? Como é que vocês estão pensando sobre isso? Vai fazer coisas grandes. O cara tem 18 anos, ele fez 24 do mundo, ele fez o que até agora? O que você está querendo que ele faça? Fala para mim. Porque para mim o cara tem 18 anos, fez 19. É 24 do mundo. Ele já ganhou um 250, um 500. Você está falando o quê? De Master 1000? Aquele outro garoto ganhou, qual foi? Miami ou Indian Wells? Depende do garoto que você está falando, o Mencic? Aquele outro garoto que Jakub Mencic. Ganhou Miami do Djokovic na final. Então, o garoto já ganhou Miami. Então, ele já botou... Esse pessoal está aí. E eu acho que o João está com um ranking melhor do que ele. Eu acho que isso aqui é um perigo, esse tipo de conversa, porque joga um saco de areia nas costas do João, que eu... Não estamos jogando saco de areia algum, o Paulo. Aliás, eu vou pegar a sua própria frase, que você disse milhões de vezes para mim, a Patrícia deve saber também isso, que o tenista que não sabe conviver com pressão vai fazer outra coisa. Peraí, porque nós estamos falando que você, que é um grande tenista, ele vai sentir pressão para jogar tênis? Para! Não, isso não existe, cara. São os nossos colegas torcedores que ficam torrando. Mas o João vai ter que estar o dia inteiro olhando mídia social para saber que a pessoa está colocando pressão nele? Não dá. É normal. Pressão e tênis são sinônimos, tá? Na minha opinião. Então eu acho que é normal que todo mundo cobre dele. O cara é 24 do mundo, o cara é considerado pela ATP o grande nome do circuito. Que você vai fazer o quê? Você vai olhar para o cara achando que na Austrália tem que chegar nas quartas de final. Eu acho que também não custa nada comentar, até porque somos 3 só, vai muito mais gente comentar sobre isso ao longo do ano, né?
Bom, ele está entre os cabeças, né? Ele chega aos caras entre os cabeças. Tá? Já 20. Então vamos dizer que ele tem expectativa de chegar à terceira rodada, tá bom, sim? Eu acho que ainda para um Grand Slam falta, porque ganhar um torneio grande, que é melhor de 5, são 2 semanas, por melhor preparado fisicamente, é uma carga muito pesada, né? Mental ali, 5 sets, ou sei lá, 3. Eu acho que ele vai fazer grandes coisas, mas assim, pode ganhar de algum bom jogador, e tem os outros torneios também que ele pode sair bem, mas agora, em termos de Grand Slam, adoraria, né? Mas ainda acho cedo. Eu ficaria com o que o ranking dele mostra. Terceira rodada, se ele conseguir chegar à terceira rodada, ele está fazendo frente ao ranking dele, vamos colocar assim, daí para frente começa a ser lucro. É óbvio que a gente vai torcer pelo lucro. Eu ainda fico um pouquinho do pé atrás. Eu realmente não lembro de ter visto nos últimos anos um tenista ser tão badalado quanto ele. Um tenista ser tão badalado, um tenista que não tivesse ganho um Grand Slam. Porque o Alcaraz ganhou o primeiro Grand Slam dele com quantos anos? 19? 21. 21? Acho que não. Não, com 19, né? Soube de 21. Soube de 21 com 19, isso. Então ele ganhou o primeiro. Aí você vira assim, você ganha um Grand Slam com 19, você vira. Aí todo mundo vai judiar mesmo na expectativa. Ele está indo muito bem, mas o que eu vejo que a ATP usando, eu estava vendo hoje um vídeo de Wimbledon, tá? Contando sobre o Wimbledon de 25, uma coisa que o Wimbledon mesmo fez. E você sabe que eles são assim, né? Com oferecer alguma coisa para o tenista, está lá. De repente vem a imagem do João como está lá, entendeu? Como ele dando uma entrevista, ou seja, ele é uma figura que o próprio torneio de Wimbledon coloca lá. Eu acho que ele poderia ficar um pouco mais de tempo sem essa, sabe? Deixar o cara jogar, deixar o cara progredir. De novo, ele é muito jovem, está indo fazendo coisas que me surpreendendo. A minha torcida é para que ele continue me surpreendendo. Se ele passar da terceira rodada, o Wimbledon vai me surpreender. E eu vou ficar feliz que ele deu um passo à frente na carreira dele. Pressa para quê? Ele está muito badalado mesmo, né? Você vê esses vídeos agora, todos os vídeos de torneio que estão passando, ele está sempre a imagem dele, né? Vídeos feitos lá fora, né? Então ele já ganhou uma forma mundial, né? Uma evidência mundial, é impressionante, né? Agora, a questão é como é que ele vai lidar com tudo isso, né? Porque pode ser que ele, de repente, tenha essa estrutura de segurar essa badalação e conseguir ter bons resultados, né? Mas, assim, dentro também do que se espera para o nível ainda de jogo dele, não que ele tem tudo, né? Só que o que ele não tem ainda é aquela bagagem de passar por aqueles momentos, de vencer jogos perdidos, de ganhar, de perder jogos. Isso ainda falta porque ele é muito jovem, não teve ainda, não rodou o suficiente, né? É só isso que eu acho que falta para que ele realmente passe. Só para dar uma comparação, o Gustavo, quando ganhou o primeiro Grand Slam, em 97, vocês todos vão lembrar que ele surgiu do nada, ele era 60 e pouco, tá? Ele demorou um ano para botar o jogo dele no nível que ele atingiu ao ganhar Roland Garros, tá? Tanto é que em 98 ele perdeu na primeira e na segunda rodada para o Safin. Ele demorou um tempo para levantar, ele já tem a confiança, ele sempre foi extremamente confiante. Após ganhar um Grand Slam, ele ficou mais confiante ainda, mas ele teve que trabalhar muita coisa, jogar muito torneio, sofrer muito para levantar ali na expectativa que ele mesmo tinha de continuar ganhando jogos e ganhando torneios, como ele eventualmente chegou e começou a ganhar. Eu vejo que o João vai chegar lá.
Eu não tenho muito medo nenhum, na verdade, da cabeça do João. Ele tem uma cabeça muito bem organizada, vai. Mas também a nossa parte ajudar, não cobrar. Basta o que é cobrado. Eu vejo muito o seguinte, eu vou torcer. Eu não sou torcedor, mas por ele ou por brasileiros, eu torço, sabe? Eu vou acompanhar, vou bater palma, vou ficar nervoso, vou xingar, vou ficar frustrado, vou pular, aquela coisa, vou virar torcedor ignorante, que é uma população. Mas é gostoso, ele trouxe essa alegria de torcer, porque torcer também tem isso, é mais gostoso você torcer para alguém que facilita o seu trabalho de torcedor, entendeu? E ele faz isso muito bem, ele tem um jogo agressivo, ele tem a cabeça boa, ele tem a atitude em quadra excelente, não é fácil torcer por ele. Então, e o cara tem 19 anos. E vamos ter muita gente para torcer, isso que vai ser legal esse ano, né? Porque sim, nós mencionamos vários. Agora semana passada, brasileiras, né? Então, mulheres, homens, entendeu? Hoje em dia tem televisão, você quer ver qualquer evento você vai lá, liga na televisão, tá passando, entendeu? Tá uma maravilha hoje em dia você acompanhar tênis, você gostar de tênis, você ser... vocês podem ver até a gente aqui, entendeu? A Patrícia lembrou bem. O Zé Nilton agora tem vídeos no site dele, vocês podem ir lá ver vídeos no site dele, podem ver a Patrícia, ver a mim, vocês querem mais o quê? Patrícia lembrou muito bem, Paulo, da questão de a gente ter duas duplas brasileiras, coisa que faz tempo que a gente não tinha, né? Claro, tivemos o Matos e o Melo esse ano, mas ter duas duplas brasileiras no circuito, genuinamente brasileiras, é bem legal. A gente sabe que o brasileiro gosta de torcer para brasileiros, né? Claro que quando você faz uma dupla com um estrangeiro, você divide um pouco a atenção, mas eu acho que isso também vai dar um grande molho para 2026. Patrícia Medrado, Paulo Cleto, quero agradecer demais a presença de vocês mais uma vez aqui no Podcast Tênis Brasil, desta vez analisando o tênis masculino. Desejar um excelente final de ano para vocês e que 2026 seja um ano coroado de êxito para o tênis brasileiro. Valeu, Zé, valeu, Paulo, boas festas para todos nós e que a gente se encontre aí mais, pelo menos na tela da TV, olhando para o tênis, sabendo que a gente está conectado com o mesmo interesse. Eu quero vê-los em quadra. Mando um abraço para todos os nossos espectadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos. Valeu. Podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.